musicalização. Gente, que palavra difícil, mas assim, queremos entender como podemos utilizar essa palavra nesse trabalho lindo que vocês têm feito. Que a musicalização já existe, a musicalização tu faz com crianças antes delas serem alfabetizadas, né? Que é tu brincar com a criança sobre agudo, médio, grave, o que é forte, o que é alto, que são coisas diferentes. Mostrar para a criança que a música é algo interessante, porque tem muitas casas que não se escuta música, por exemplo. E aí eu comecei a promover encontros com as crianças e me dei conta que a letra da música poderia ser usada como um veículo para a criança gostar da música também. E aí eu criei o termo musicalização literária. Literária, isso. Porque eu fiz letras e dentro da universidade a literatura infantil, ela sempre ocupou um espaço um pouco menor. Tipo, tinha a literatura brasileira, que é maravilhosa, tipo Machado de Assis, que para mim é o meu herói. Adoro também. É o grande cara, para mim, da literatura brasileira. Mas tem outras pessoas também da literatura infantil que são importantes. E aí eu comecei a perceber que a letra de música, ela poderia dar uma liga ali para a criança, né? E tipo, criar o interesse dela? Criar um interesse, porque aí tu vai falar para a criança assuntos que tem a ver com o cotidiano dela. Por exemplo, na musicalização se fala muito sobre a paisagem sonora, que é qual é a paisagem sonora de uma criança? É o som que ela ouve desde que ela acorda até ela vai dormir. O que rodeia ela? Que tipo de som? Que som ela faz escovando os dentes? Que som faz o banho? Que som faz a casa dela de manhã? O som de manhã é diferente da noite, por quê? Sim. Então, mas eu comecei a me dar conta que a letra de música também poderia ser usada para isso, porque eu sempre falo isso, na minha casa, falo isso 1000 vezes, mas assim, quando chegava o disco do Belchior, era um acontecimento. Nem me fala. Entendeu? Quando chegava um disco novo do Caetano, eu me lembro que, assim, o vinil, ele é uma obra de arte, cara. O vinil é um troço impressionante, porque grandes caras faziam capas para as pessoas do vinil. É verdade. Existia um design importante no vinil. Isso se perdeu. Entendeu? A música que era um vinil e era uma fita... Tinha uma história para contar. Tinha uma história, ela foi diminuindo até desaparecer. A música desapareceu. Se eu falar para ti, tipo, me mostra uma música para uma criança, ela não vai conseguir mostrar música física. É verdade. Porque não tem mais. Não tem. O CD não tem nem mais a foto. Ninguém compra CD mais, né, cara? Hoje em dia a gente nem compra nada. Não a gente ouve a música direto lá na iTunes, no iTunes acabou, né? Não, engraçado que ele passou um filme aqui, que você falou do vinil, da história do vinil. Eu lembro que meus pais compravam suporte para botar os vinis. Depois aquele suporte que era uma parede pro CD, que era um em cima do outro. E depois não tem mais. Não tem mais. A gente não tem mais nada dentro de casa. Tem dentro do celular. O que acontece? Meus filhos nasceram e eu comecei a escrever sobre o cotidiano deles. Como é que era trocar de fralda, como é que era a chupeta, como é que era a vida deles. E aquilo... Um dia eu tinha uma banda que levava um som com os amigos e tal, no litoral do Rio Grande do Sul. E na esquina da minha casa tinha uma escolinha. E um dia eu passei lá e a mulher ouviu o som da minha casa e falou pra mim: tu não quer vir aqui dar aula de música? Aula de música pra criança? Como assim? Não, tu não quer vir aqui e tal. Eu digo, beleza. Fui lá, levei um violãozinho. Primeiro dia as crianças pegaram meu violão, encheram de giz de cera e virou uma prancha de surf, meu violão. Mentira! E aí eu me dei conta que, caramba, cara, esse universo é muito legal, porque tudo pode ser. O meu violão... Porque a criança é livre, cara. Entendeu? Tem uma frase do Nietzsche, que até coloquei quando meu filho nasceu primeiro, uma frase que dizia: eu respeito a criança por 2 coisas. Pelo que ela é e pelo que ela pode vir a ser. Então, através disso, eu comecei a criar umas historinhas assim e levar para as escolas aquilo que eu criava. Aí criei... Porque no Rio Grande do Sul, bico...
é chupeta. E aí comecei a criar, cara, as músicas. Fiz a Cidade dos Bicos, que era um lugar onde, quando as crianças não queriam mais, os bicos iam. Criei 4 personagens, que é o Jujubinho, o Lelê, o Zag e o Duduzinho. E o Duduzinho era da Cidade dos Bicos, o Zag era Zig Zag, o nome dele, só que ele tinha um dente só e virou o Zag. O Jujubinho era tipo um anjinho com um óculos de soldador, assim, que eu coloquei. Eles eram completamente antididades, eles eram maiores que as crianças. E eu levava para as crianças com música. Isso, e aí comecei uma escolinha para outra. Quando eu vi, eu estava em todas as escolas da região do litoral, né? E aí fiz o primeiro disco lá em 2000. E aí começou a rolar as coisas, assim, né? Aí comecei a fazer feira de livro, porque, afinal de contas, tinha tudo a ver. E aí saiu as minhas aulas nas escolinhas acabavam virando eventos, assim. Virou um troço que os pais iam assistir, pá. Porque realmente era divertido, entendeu? Cara, eu me divertia fazendo. E tem Batata Muito Doida, que é uma canção muito antiga, que eu gravei, e a música que todo mundo canta. Eu toco no Brasil, toquei no Ziraldo. Canta pra gente, então? Batata? A gente quer a batata. Contextualizar, né? Existiu uma vez uma batata legal que tomou seu mingau e ficou muito doida. Batata muito doida. Batata muito doida. Batata muito doida. Fugiu da geladeira pra andar devagarinho entre cozinhas e quintais. Não queria virar batata frita nem purê. Queria ser livre pra brincar porque ela é muito doida. Como é que é? Batata muito doida. Batata muito doida. Batata muito doida. Até que um dia de manhã acordou espatifada no chão. Foi juntada pela pá, pela vassoura de mão. Parou no lixo da vizinha e quando percebeu, estava dentro de um saco de pão de lixo. Sabe por quê? Porque ela é muito doida. Batata muito doida. Batata muito doida. Batata muito doida. Yeah. Eu amei! Já quero uma camisa e um boné. Eu quero, total, batata doida. E as coisas começaram a andar, comecei a fazer as escolas, Feira do Livro de Porto Alegre, não sei o que. Até de 2002 até 2014, quando apareceu a Paula. E eu me interessei mesmo. Falei, cara... Quero te ajudar nos seus projetos. O que ele tinha, eu não conhecia na sala. Eu conhecia a palavra cantada, eu conhecia outras coisas. Mas o que ele fazia era diferente. As músicas eram diferentes. E não tinha ali. Eu falei, você tem que trazer isso pra cá. É um nicho que você precisava lá, de repente, que podia alavancar ele. Sim, era muito interessante. Comecei a mandar pros lugares, né, em São Paulo, pra fazer shows e não sei o quê. E o Miss ligou. E foi nossa primeira produção mega, assim, de banda. Cara, era foi cello. Incrível. E a gente teve um fator sorte grande, né? Porque nesse dia tava tendo exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Tava lotado, fila na Avenida Cheia Brasil. de criança. Lotou. O que eles fizeram? Não tinha como entrar mais. Entendi. Mandaram todo mundo pro auditório, lotou o auditório. Que legal! E a gente deu... Foi uma sorte, porque ninguém conhecia o Zoando Som, ninguém sabia o que era. E aí, o teatro lotado, dali tinha uma moça do Sesc que viu, que já contatou, já me chamou. Já queria o contato, então foi uma virou sorte, foi bacana. Empresária. Já era, virei uma mega produtora nesse dia. Mega produtora empresária do menino do projeto. Claro.